vindo a palavra de Deus, vem falar do meu povo e do céu, vem falar de justiça e de paz, ela vem, lá vem vindo a palavra de Deus. Depois disso, vi outro anjo que voava no meio do céu, com um evangelho eterno para anunciá-lo aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. O anjo dizia em alta voz: temam a Deus, dei glória a Ele, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Apareceu um segundo anjo e continuou: caiu, caiu Babilônia, a grande, aquela que embebedou todas as nações com o vinho do furor da sua prostituição. Apareceu um terceiro anjo e continuou em alta voz: se alguém adora a besta e a imagem dela e recebe sua marca na fronte ou na mão, esse também vai beber o vinho do furor de Deus, derramado sem mistura na taça da sua ira. Será atormentado como fogo e enxofre diante dos santos anjos diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento subirá para sempre. Os que adoram a besta e a imagem dela, e quem quer que receba a marca do seu nome, nunca tem descanso, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ouvi então a voz que vinha do céu dizendo: escreva, felizes os mortos, aqueles que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, descanse de suas fadigas, pois suas obras o acompanham. Depois disso, olhei, havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém estava sentado, parecia um filho do homem. Tinha na cabeça uma coroa de ouro e nas mãos uma foice afiada. Nessa hora, outro anjo saiu do templo gritando em alta voz para aquele que estava sentado na nuvem: lance sua foice e ceife. Chegou a hora da colheita, pois a lavoura da terra está madura. Aquele que estava sentado na nuvem lançou a foice na terra e a terra foi ceifada. Nessa hora saiu do templo do céu outro anjo. Também ele tinha nas mãos uma foice afiada. Do altar saiu outro anjo, o anjo que tem poder sobre o fogo. Ele gritou em alta voz para o outro que segurava a foice afiada: lance a foice e colha os cachos da videira da terra, porque as uvas já estão maduras. O anjo lançou a foice afiada na terra e colheu as uvas da videira da terra. Depois despejou as uvas no grande lagar do furor de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue, que subia até as alturas do freio dos cavalos, numa extensão de 300 quilômetros. Olá, amigos e amigas, mais uma vez estamos juntos para estudarmos o Apocalipse de São João, nosso 26º encontro, o último encontro do livrinho vermelho. Tivemos o livro azul, o livro vermelho, e a semana que vem já teremos o livro verde, que é o último livro. Teremos 3 livros, então, estudando o Apocalipse de São João. Estamos lendo o capítulo 14, versículo 6 ao 20. E aqui nós temos agora um definitivo julgamento. Então começa agora o real julgamento do reino, que vai também até o capítulo 19, depois até o 20, que vai ser o fechamento total do Apocalipse. Então nós estamos vendo agora que o João está tendo essas visões. Na semana passada nós vimos o Cordeiro em pé, visualizando tudo sobre a terra. E junto dele os 144 mil que vai ver o julgamento. Então haverá o julgamento. E hoje nós estamos vendo agora que do céu, João está vendo essa visão, desceu do céu um anjo, gritando, né, que vai acontecer.
essas figuras, essa simbologia, tirado muitas coisas da profecia de Daniel. E também agora temos que entender que nesse período os evangelhos já estavam escritos, as comunidades já sabiam. E um dos evangelhos muito forte que fala dessa questão do juízo final, do julgamento, será o evangelho de Mateus, como também depois o evangelho de João. Então nós temos que começar a entender que lá no período onde João está ensinando, que já está no finalzinho do primeiro século, quase próximo do ano 100, onde também os evangelhos já estão nas comunidades, que as comunidades leem a memória de Jesus ao fazer a missa, a Eucaristia, o memorial pascal de Cristo, eles fazem a memória dos apóstolos sobre Jesus. E lá no evangelho Jesus vai comparar muito isso, né? Chegou a colheita, o ceifeiro vai pegar a foice, vai vir, vai colher. Então isso significa que Jesus lá no evangelho está falando do julgamento. Quando fala, a árvore já amadureceu, a colheita está perto, o cacho de uva está maduro, vai pegar a uva, vai colocar no lagar, vai ser pisada para formar. Então tudo isso, né? O joio e o trigo, aquela comparação, vai amadurecer, na hora da colheita vai jogar um fora e outro é guardado. Então aqui está sendo feita essa releitura agora do que o Evangelho Jesus havia falado. Então João está tendo essa visão que está acontecendo no céu, esse juízo agora, porque o Cordeiro venceu o diabo e o diabo foi expulso para a terra. E quando o diabo atormentava os homens na terra, aqueles que não aceitaram a tormenta do diabo, que é simbolizado então no poder das bestas, esses ficaram fiéis ao projeto do Cordeiro. Então esses serão agora então salvos, que são aqueles 144 mil que nós vimos já no encontro passado. E como todos aqueles outros que não se deixam abater pela ideologia do império. Hoje também nós sofremos muito com as ideologias dos impérios. Nós somos enganados muitas vezes por muitas promessas, falsas promessas que apresentam como sendo coisas boas. Isso que nós falamos que são as ideologias. Você tem um pensamento, você quer que a pessoa aceite aquilo que é o pensamento dela e ela se deixa contaminar por isso, achando que mentiras são verdades. E muitas vezes nós ficamos muito sem saber que rumo tomar, porque aqueles que poderiam nos orientar acabam não fazendo, ou acabam se corrompendo também. Essa questão da corrupção que nós estamos vivenciando muito nesse ano passado, e ainda com certeza isso não está livre. A corrupção está intrínseca também no projeto humano, que é o projeto deste mundo. Por quê? Porque o império, ele corrompe pessoas boas que se deixam iludir achando que vai ser melhor. No tempo do Apocalipse era a mesma coisa. O império romano induzia as pessoas a adorar os seus deuses, mas como também a cometer injustiça contra as pessoas. Muitas vezes as pessoas, diante da morte e do sofrimento, não tinham esperança nenhuma mais. Então aqui, quando é apresentado que o juízo vai ser para aqueles que não cumpriram o que a justiça do reino propunha, então esses serão julgados. Se nós estamos nas nossas comunidades, na nossa família, nas nossas entidades, movimento pastoral, grupo de vivência e diaconias, se nós buscamos viver o reino de Deus, por mais difícil que seja, e aí vem muito sofrimento, muitas coisas que às vezes atrapalham, mas se nós não deixarmos nos iludir por mentiras, por ideologias falsas, e aí muitas vezes, é difícil muitas vezes a gente, entender essa questão da ideologia. Por quê? Porque a ideologia faz com que a gente acredite que aquilo que está sendo colocado, e às vezes até mesmo pela igreja ou pelas igrejas, é verdadeiro. Às vezes nós somos ludibriados para achar que isso é verdade, e quem não pensa igual nós está errado. E quem está errado tem que ser combatido, eliminado de junto da gente. Isso é muito perigoso. Olha, nós estamos sofrendo muito isso, às vezes dentro da igreja, dentro da liderança, dentro de família. Esse período político, como a gente percebeu que isso era muito forte. No tempo do Império Romano era a mesma coisa. As comunidades se dividiam, achando que o Império, aquela proposta do Império era verdadeira. E aquilo seria a salvação para eles. Mas, no entanto, o Império perseguia, matava, era muita guerra, muita destruição, família destruída, e as pessoas perdiam a esperança.
acreditava que seria melhor daquela forma que o império propunha, mas, no entanto, não deixava a se levar pelo Evangelho. E muitas vezes o Evangelho é usado para mostrar essa pessoa é boa, essa pessoa é enviada de Deus, essa pessoa vai fazer o bem em nome de Deus, mas, no entanto, isso é ideologia. A gente se engana com essa pessoa. Qual que é o critério para saber se a pessoa realmente está buscando ou não fazer a vontade de Deus? Essa pessoa é defensora da vida como um todo. Do nascer ao morrer, a vida é defendida. Isso é o critério que nós temos para o projeto de Deus. Nesse sentido, então, a comunidade de João, lendo e vendo para isso que está acontecendo do juízo, então aqueles que defenderam a vida na comunidade, se envolveram com o projeto de Deus, esses serão os protegidos. E aqui João fala então dos anjos que está fazendo o julgamento. Cada vez vem um anjo com uma ordem. E sobre a nuvem, e aí você pode ver aqui no final, na página 84, que tem aquela figura simbólica de Jesus sobre a nuvem e os anjos descendo para o julgamento. Então, muitas vezes a gente vê essas figuras, né, do Apocalipse aí na internet, em vários livros, em vários lugares. Então, as pessoas, né, simplesmente descrevem como está sendo falado. Viu alguém como um filho do homem sentado nas nuvens, com coroa na cabeça, e uma foice na mão. Uma foice na mão para fazer a colheita. É o símbolo do julgamento. E os anjos vêm autorizando, faça a colheita. Passe a foice. E aí tem aquela figura muito bonita aqui da videira, né? A videira vai, corte os cachos da uva. Então era uma foicinha, né, uma faca, uma lâmina para cortar os cachos da uva, guardava no cesto e levava para o lagar. Lagar era onde era pisadas as uvas. Ao ponto que aqui está falando que as uvas são pisadas por cavalos para fazer vinho. Só que esse vinho, na verdade, está virando sangue. E era tão grande esse lagar que os cavalos pisavam e a quantidade de sangue que está surgindo está chegando já ao focinho dos cavalos. E ao percorre tantos quilômetros, 300 e tantos quilômetros de distância chega o sangue. Então, o que o Apocalipse está mostrando? As pessoas das comunidades que estão sacrificadas, que estão morrendo, por causa da ideologia do império. Muitos estão sendo assassinados, porque foram fiéis ao Cordeiro. E aí, esses que são assassinados, que morrem, é que estão sendo já glorificados no céu. Faz parte daqueles 144 mil. E eles estão marcados, né? Aqui está falando, estão marcados com o nome do Deus Pai, ou o nome do Cordeiro. E aqueles que têm o sinal da besta, ou na testa, ou na mão, esses estão sendo julgados. É eles que vão ser eliminados, então, pelo anjo, que é o anjo exterminador. Se nós recordarmos lá no Êxodo, quando Moisés fala para o povo, mate um cordeiro, faça a Páscoa, coloque o sangue desse cordeiro na casa, porque o anjo exterminador vai passar a espada, todos os primogênitos. E quem vai ser liberto? Aquele que fizer aliança com Moisés e com Deus. Aqui é a mesma coisa, é nesse sentido que os que fizeram aliança com Deus, que foi assinalado o nome de Deus na fronte, esses não serão exterminados, serão protegidos igual os filhos dos hebreus lá no Egito. E agora, então, essa esperança que o Apocalipse traz para que as comunidades entendam. E vem falar também que essa ideologia, o que esse lagar, este que bebe, né, da ideologia do império, é como aqueles que fizeram lá na Babilônia. A Babilônia também veio e destruiu o povo de Israel em Jerusalém. A Babilônia levou muitas pessoas como prisioneiro para o exílio. Muitos deles lá no exílio se embebedaram da ideologia da Babilônia, achavam que a Babilônia estava certa, porque eles erraram e precisavam de um castigo, e a Babilônia veio fazer esse castigo em nome de Deus, eles acreditavam nisso, e se acabaram deixando levar pela ideologia da Babilônia. Adoraram os deuses da Babilônia e acabaram ficando depois na Babilônia. E aí o profeta Ezequiel, Isaías, os profetas vão falar que a Babilônia era uma grande prostituta, que ela enganou o povo e o povo se embebedou do vinho que ela ofereceu. É nesse sentido que fala, que o anjo vem falar, caiu a grande Babilônia e todos aqueles que se embebedaram, né, dos seus vinhos, do seu furor.
E agora o furor de Deus, que é o vinho que Deus vai fazer, é um vinho amargo, porque vai ser condenado esses que se deixarem levar pelas ideologias, nesse caso que faz da Babilônia. Ele está retomando a Babilônia, mas para falar o quê? Que o Império Romano vai ter um fim, vai chegar ao fim. O Império Romano vai cair. E isso trazia esperança muito forte para a comunidade, para que eles pudessem então ficar fiéis e firmes para enfrentar tudo aquilo que a ideologia do Império estava cometendo contra eles. Nós somos convidados a fazer essa leitura, a rezar tudo isso e olhar ao nosso redor. Quais são as ideologias que vêm atrapalhar nossa convivência cristã? E às vezes essas ideologias estão dentro de nossas famílias, dentro da igreja, dentro de todas as instituições que estamos circulando. E aí nós, então, à luz da palavra de Deus, temos que saber fazer a escolha, para que não nos deixamos marcar pelo número da besta, mas sim com o sinal, o número do Pai e do Cordeiro. Assim nós estamos garantindo também que nós seremos os merecedores desse espaço, deste céu que é apresentado aqui. Lembramos que lá na página 50 tem aquele desenho, né? O mundo do céu, o mundo da terra, o mundo do Cordeiro, o mundo da besta. E é nós que escolhemos como é aonde que nós vamos ficar. Espero que vocês estejam gostando. É o último livro, procure na sua paróquia o novo livro, o livro verde, então para que nós possamos continuar. Se tiver dúvida, pergunta, faça isso pelo telefone do WhatsApp que está aí na tela e não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e assinar o sininho se você ainda não fez isso, se inscrevendo aí no YouTube. Deus abençoe, boa reunião, estamos aí para ajudar.